Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um que chegou aqui. Hoje nós iniciaremos, as nossas ministrações nas cartas de João. E eu queria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Tá? Primeiro, as cartas de João, depois tem Judas e Apocalipse, lá no finalzinho, tá? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Hoje nós teremos o privilégio de aprendermos mais da tua palavra, estudando, meditando sobre as cartas de João. Pedimos ao Senhor a tua graça sobre nós, a tua misericórdia, o teu favor, para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, para que possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que possamos ser, Senhor, cristãos mais cheios da tua palavra, cheios da tua presença, pessoas que vão fazer a diferença nessa sociedade, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui com a primeira carta de João. E essa carta, diferente das demais, assim como a carta de Hebreus, não tem um remetente específico, mas João aqui, ele está escrevendo essa carta para a igreja de uma maneira geral. E é importante, antes de eu começar a falar sobre os versículos que nós lemos aqui, é importante explicar um pouquinho o contexto desta carta. O Evangelho de João que nós estudamos, nós terminamos, graças a Deus, ele nos ensina sobre a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. E já aqui nas cartas de João, ele vai se atentar em nos ensinar que nós temos uma garantia de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E João, também nessa carta, ele vai levar um certo tempo combatendo os falsos ensinamentos que estavam já naquela época ameaçando os irmãos, os crentes daquele tempo. Alguns falsos mestres estavam ensinando muitas coisas erradas, muitas heresias. E que erros eram esses que estavam sendo cometidos? Ao que tudo indica, irmãos, pessoas que eram até então líderes e mestres na igreja e depois saíram da igreja, esses falsos mestres, falsos líderes, eles começaram
a abandonar a fé cristã e começaram a querer misturar a fé cristã com a filosofia grega. Então, eles haviam abraçado uma forma misturada do cristianismo, que João vai repudiar nessas cartas que ele escreveu para a igreja do Senhor. João os identifica e chega a chamá-los de anticristos, porque ele diz que todo aquele que é contra a mensagem de Jesus, ele se torna um anticristo. Então João estava falando que desde aquela época já havia uma manifestação do espírito do erro que foi anunciado pelo próprio Jesus. Esses falsos mestres, queridos, eles negavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Eles negavam também que Jesus havia vindo a esta terra em carne, ou seja, eles negavam a encarnação de Cristo. E esses pregadores eram pregadores ambulantes, eram pregadores itinerantes que iam nas igrejas para disseminar os seus falsos ensinamentos. Então, alguns pais da igreja que viveram nos séculos I, II e III, eles revelam que essa heresia era chamada de gnosticismo. Isso eles afirmaram já por volta do século III, mas aqui ainda no século I, que é o século em que João escreveu esta carta, já havia algo inicial sobre essa grande heresia do gnosticismo. O gnosticismo ele vai se tornar um movimento mais robusto a partir do século II, mas já João ele detecta esse embrião do gnosticismo no primeiro século. Os mestres que estavam perturbando as igrejas, que estavam sob a responsabilidade do apóstolo João, eles eram adeptos então dessas formas embrionárias do gnosticismo. E o que é que dizia essa doutrina? O que pregava esse gnosticismo? Eles afirmavam que o espírito era totalmente bom, mas que a matéria, o corpo, ele era totalmente mau. E quando este ensino ele foi misturado com o cristianismo, ele vai surgir várias consequências doutrinárias. Algumas delas que vão ser fortemente combatidas aqui por João na sua carta. Por exemplo, João, ele usa muito o verbo saber. Ele fala aproximadamente 25 vezes o verbo saber. Por que ele está dando essa ênfase nesse verbo saber? Porque dentre os gnósticos, eles pregavam que a salvação da alma, ela se dava através do conhecimento. Então, eles pregavam que uma das formas da salvação da alma era pelo conhecimento. E de acordo com esse gnosticismo, a alma, ela estava presa na matéria, que é o corpo. E a única forma dessa alma se libertar deste corpo e ser salva é através da gnosis, que é conhecimento. Daí vem o termo gnosticismo. Tá? E, segundo eles, já que o espírito é bom, a salvação, então, ela consistia em libertar a alma do corpo através do conhecimento. E com isso, queridos, eles estavam negando um dos temas centrais, dos pilares centrais do cristianismo, que é qual? A humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo vai ser negada por alguns gnósticos, que eles ensinavam que Jesus ele não veio a essa terra num corpo real, num corpo concreto. Eles afirmavam que Jesus era um espírito, que quem pegasse nele, a mão ia passar, porque ele não era matéria. Eles afirmavam todo tipo de heresia. Um destes mestres, chamado de Cerinto, ele ensinava que o Cristo divino se uniu ao Cristo humano no momento do batismo.
Então eles ensinavam também a seguinte forma, que Jesus, o humano, ele só recebeu o Espírito Divino de Cristo no momento do batismo. E no momento da crucificação, de que o Jesus Divino foi embora e deixou o outro padecendo. Esses eram os ensinamentos errados que eles faziam naquela época. Então, eles estavam aqui falando contra a humanidade de Cristo e contra a divindade de Cristo. Ele ensinava todo tipo de heresia. Então, João, ele conhecia as heresias que estavam acontecendo naquela época. E ele escreve essa carta aqui também para combater esse tipo de heresia. É importante destacar que esses ensinamentos errados foram tão grandes no meio da igreja primitiva, que a igreja primitiva se reuniu em 2 concílios, o concílio de Niceia e o concílio da Calcedônia, em que eles afirmaram a plena humanidade de Cristo e também a plena divindade de Cristo. Outros gnósticos, por considerarem que o corpo, a matéria era má, eles falavam o seguinte: você pode pecar à vontade, você pode fazer tudo de errado, porque o corpo é mau, o que importa é o seu espírito. Então João também vai combater isso nessa carta. João vai falar sobre santidade, vai falar sobre uma vida que agrada a Deus. Ele vai falar em 1 João 3,9, que o nascido de Deus não vive na prática do pecado, e ele está falando isso combatendo os gnósticos que estão ensinando: você pode pecar à vontade, esse corpo aí é mau mesmo, pode pecar, o que importa é o teu espírito. Paulo também teve que combater, porque esses gnósticos estavam ensinando: olha, o próprio Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Você pode pecar à vontade, porque quanto mais você pecar, maior vai ser a graça. Ensinos errados que eram propagados já naquela época. Então João ele vai escrever essa carta com 2 propósitos básicos em mente. Primeiro, vai expor todos esses erros doutrinários desses falsos mestres, né? Como ele mesmo afirma aqui, primeira carta dele, capítulo 2, versículo 26, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, ele está afirmando para a igreja que existem muitos falsos mestres dispostos a enganar. Segundo, confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos e na certeza da salvação. Aí tem o versículo 4 que nós lemos agora. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Capítulo 5, versículo 13, João diz também: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, queridos, todos os teólogos, todos os pais da igreja, já naquela época, eles estavam combatendo essa mistura, esse sincretismo que os homens estavam querendo colocar, misturar o evangelho com o pensamento filosófico, com o pensamento grego. E hoje, queridos, atualmente o evangelho também tem sido misturado. Tem gente misturando o evangelho com psicologia, tem gente misturando o evangelho com a área empresarial, tem gente misturando o evangelho com métodos de crescimento. Então, nós temos aí a teologia da prosperidade, teologia do coach, pregações de autoajuda. Não tenho nada contra o coach em si. Tem o coach que vai ensinar você a como estudar melhor para o concurso, tem aquele seu coach que vai ajudar você no seu treinamento, na sua academia. O problema aqui é querer misturar evangelho com esse tipo de coisa, tá? E infelizmente isso tem acontecido já nos nossos dias. Então essa primeira carta de João, ela tem uma mensagem tão urgente, tão importante,
que João, ele nem se apresenta, ele vai direto ao assunto. Ele não diz que ele é João, que ele é apóstolo, ele vai direto ao assunto. E também ele faz isso porque a igreja o conhecia muito bem. Você percebe na própria carta que ele usa expressões muito carinhosas, muito íntimas. Por exemplo, ele chama para os irmãos de filhinhos, de amados. Então, João é uma pessoa que possui autoridade, é uma pessoa que conhece o seu rebanho. João, até aqui, ele já era o último apóstolo vivo. Todos os outros já haviam morrido e pelo viés do martírio. Então, aqui no primeiro parágrafo, onde nós lemos, o tema central de João é Jesus. E ele chama Jesus aqui de o verbo da vida. João, ele abre essa carta falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Como podemos conhecê-lo? Como é que ele pode ser experimentado? Como podemos proclamá-lo? Qual é a principal razão da vinda de Jesus ao mundo? Ele vai nos atentar a isso nesses primeiros versículos. Então a mensagem de João aqui é que Deus, ele não está indiferente com o mundo. Os gnósticos ensinavam que Deus estava distante do homem. Mas aqui João ele vai destacar, não, Deus está bem próximo de nós. Deus se importa com a humanidade. Tanto é que ele envia o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E ele chama para Jesus Cristo de o verbo da vida, o Messias, o Salvador do mundo. A mensagem de João aqui, ela é tanto formativa quanto preventiva. Formativa no sentido de dar a garantia da salvação em Cristo Jesus. Preventiva, que ele começa a falar dos perigos dos falsos mestres. João, ao dar testemunho aqui, como apóstolo, ele vai declarar para os irmãos: eu vi Jesus. Eu toquei em Jesus, eu ouvi as palavras de Jesus. Então ele vai combater com uma testemunha todos os ensinamentos errados que haviam acontecido. Então aqui nesse início de carta, João ele vai destacar a importância da pessoa de Jesus. E aí eu convido você agora a lermos novamente o versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Queridos, nesse primeiro versículo, João ele vai atentar aqui para a pré-existência de Deus. As primeiras palavras nessa carta são o que. Em vez de dizer Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, João escreve o que era desde o princípio. O termo aqui, o que, ele é mais amplo do que quem. Por quê? Porque quando ele diz o que, ele está incluindo a pessoa de Jesus Cristo e também a sua mensagem. Existe uma palavra grega que ela é utilizada para falar sobre o termo que está escrito aqui, princípio. A palavra no grego é arche. E essa palavra, ela significa 4 coisas. Significa fonte ou origem. E também ela significa poder e autoridade. Então, quando João ele escreve aqui no original arte, ele está falando que Deus, que Jesus era aquele que estava desde o princípio, mas também ele diz que Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Essa palavra arte, ela foi usada na nossa tradução brasileira, substituída por princípio. Quando nós lemos princípio, a gente interpreta apenas um início cronológico, correto?
Só que essa palavra arte, ela tem um significado maior. Por quê? Porque essa palavra aqui, arte, ela não vai significar apenas o princípio, mas ela significa uma pré-existência. Então, quando João está escrevendo aqui arte no grego, ele está dizendo que Jesus é aquele que existe antes de todas as coisas. Jesus, ele não passou a existir na criação. Jesus não passou a existir quando ele nasceu na terra. Mas Jesus, ele é Deus, ele é coeterno com Deus, ele tem a mesma substância de Deus, então ele não foi criado, ele simplesmente existe. Amém? Então João está deixando claro aqui, Jesus, ele não foi criado no dia que nasceu aqui o bebê na manjedoura. Não, Jesus é Deus, e como Deus, ele vive eternamente. Ele não foi criado por ninguém, porque ele é pré-existente. E aqui, o termo, o que era desde o princípio, não significa apenas aquilo que era inicial, mas significa aquilo que é por princípio, aquilo que é fundamental, aquilo que é original, aquilo que é uma essência. É aquilo que existia antes da fundação do mundo. Então João está deixando claro aqui que Jesus, ele simplesmente existe. Tem um outro detalhe também, existe uma palavra no português, era, aquele que era desde o princípio. O era no grego é eimi. E essa expressão aqui no grego, ela significa uma ação contínua no passado. Então João está deixando bem claro que Jesus, ele já existia antes do seu nascimento, Jesus já existia antes da criação do mundo. Isso parece até meio repetitivo para nós, mas é importante destacar. Por quê? Existe uma seita chamada Testemunho de Jeová. Eles ensinam que Deus criou, que antes de Deus criar o mundo, Deus criou Jesus. Então aí existe uma heresia muito grande, porque Jesus é Deus, ele não foi criado. E aqui, naquele tempo, existia também um homem que ele ensinava isso, que Jesus havia sido criado antes da criação do mundo. Foi daí que os Testemunhos de Jeová pegaram essa ideia. Então isso precisa ser deixado bem claro para nós. O que era desde o princípio, como a expressão aqui, que está no versículo 2, a qual estava com o Pai, apontam para a pré-existência do Verbo, que é Jesus. Amém? O propósito de João aqui é apresentar Jesus. E para apresentar Jesus, ele vai destacar que Jesus, ele é Deus, que ele está presente desde o início de todas as coisas. Ele não começou a existir no princípio, ele é antes do princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas. Ele não passou a existir, ele é pré-existente. O Filho eterno era antes de sua manifestação histórica. Ele nunca passou a existir, porque sempre existiu em comunhão perfeita com o Pai. Amém? Então, queridos, João, ele tem um dos seus temas preferidos esse, a pré-existência de Cristo. No seu evangelho, ele vai enfatizar também com frequência isso. Cristo existia antes de João Batista. Cristo existia antes de Abraão. Antes de vir ao mundo, ele estava com Deus Pai. Ele compartilhava da sua glória. Ele criou o mundo. Jesus não começou a ser divino apenas depois do seu batismo, como ensinavam os gnósticos. Ele já existia antes da criação. Jesus Cristo não foi criado por Deus em algum tempo antes da criação. Ele já existia.
João não afirmou que Jesus já existia antes da sua encarnação com um corpo físico. João asseverou sim que o Jesus homem que nasceu, viveu entre nós e morreu, já existia antes de nós, pois é Deus Filho. Então João, ele vai defender aqui a autoexistência de Jesus e a eternidade. E esses dois atributos são atributos de uma divindade. Então nós podemos concluir que Jesus, ele é Deus. Essa verdade fica ainda mais clara quando nós lemos lá no nosso primeiro culto, lá no hotel Ibis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? O Verbo pré-encarnado e pré-existente, ele já tinha plena comunhão com Deus Pai, antes que houvesse mundo. Os gnósticos ensinavam que Jesus era uma emanação de Deus, mas nós aprendemos na palavra que isso não é verdade. Ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas, como ensinou o Ário de Alexandria e os Testemunhos de Jeová copiaram. Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo. Ele é Deus. Ele é totalmente coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele é o Verbo da vida, a palavra da vida. Toda a vida física ou espiritual origina-se dele. Ele é o único mediador da vida de Deus para a criação, em qualquer esfera. Cristo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Toda a criação foi criada por intermédio dele. Ainda no versículo 1, vamos atentar agora, já falamos da pré-existência de Deus, de Jesus. Agora vamos falar sobre a humanidade do Verbo de Deus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Jesus, que era o eterno, que pertence ao tempo Kairos, ele veio a este mundo para viver no tempo Cronos. O eterno penetrou no tempo e foi manifestado aos homens. O Verbo, que é pré-existente, eterno e divino, quando ele vem a este mundo, ele se fez carne e habitou entre nós. João dá testemunho de que ele e os demais apóstolos ouviram, viram e apalparam. Nós temos aqui 3 sentidos: a audição, a visão e o tato. É como se João estivesse falando aqui: eu ouvi os ensinamentos de Jesus, eu ouvi o sermão do monte, eu ouvi a sua voz, as suas palavras, que antes de eu escrever no Evangelho, eu guardei elas no meu coração. João, ele diz aqui, quando ele viu, significa que ele e os apóstolos viram os milagres, viram a manifestação dele, viram ele andar por sobre o mar, viram toda a sua glória. E por último aqui ele fala que apalparam. Quando Jesus, ele ressuscita, o Evangelho de João nos ensina que Maria Madalena, ela abraça Jesus, ela não quer largar Jesus. Jesus depois aparece aos discípulos e também eles têm a oportunidade de tocar em Jesus, de apalpar em Jesus. Então os discípulos, os apóstolos aqui, eles eram testemunhas, porque eles haviam ouvido, visto e tocado em Jesus. Então eles estavam afirmando: isso é mentira que os gnósticos estão ensinando, de que Jesus era um fantasma, de que Jesus era um holograma. Isso é mentira. João está dizendo aqui: eu sou uma testemunha, eu estou vivo ainda para dizer para vocês, eu toquei nele, eu peguei nele, eu ouvi a sua voz, ele é Deus. Então João aqui, quando ele fala
no plural, ele está incluindo todos os apóstolos, apesar de os apóstolos já haverem morrido, só está vivo ele. Mas ele diz que todos eles contemplaram a face do Senhor Jesus. Então João está defendendo aqui a ressurreição de Jesus. Queridos, encarnação, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, a ressurreição de Jesus, isso são pilares fundamentais do cristianismo, que estavam querendo ser abalados aqui por esses homens. E quando João escreve aqui na sua carta, contemplamos, tem algo interessante aqui no grego. Tem uma palavra difícil no grego que eu nem vou tentar falar, mas eu quero que você entenda, quando João escreveu no grego contemplamos, ele estava querendo dizer que foi uma contemplação tranquila, intencional, constante, objetiva. Então João e os apóstolos, eles contemplaram o Senhor, eles andavam com o Senhor, eles dormiram com o Senhor, eles comiam com o Senhor. Então eles tiveram uma comunhão muito grande com Jesus. E existe uma outra palavra também, quando se refere ao verbo apalparam, traz a ideia aqui de apalpar como um homem cego vai apalpar alguém para reconhecer, com cuidado. Então, esse toque também, ele pode nos indicar o que aconteceu com Tomé. Tomé disse: eu só vou crer que Jesus ressuscitou se eu tocar nas feridas, se eu ver aqui a ferida do lado, se eu apalpar em Jesus. Então, os apóstolos, eles tiveram essa sensação de ver, de ouvir e de tocar no Mestre. Jesus, o verbo da vida, então ele encarnou, ele viveu entre nós. Jesus, sem deixar de ser Deus, ele se tornou perfeitamente homem. A sua encarnação não foi apenas aparente. Jesus, ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Dê um forte aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Quando João está destacando aqui a humanidade de Cristo, ele está colocando um machado da verdade sobre a raiz da heresia gnóstica, que negava a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. João, ele coloca tanta importância nesse ensino, ao ponto de considerar que todos que negam a encarnação de Cristo, a sua divindade, a sua ressurreição, ele considera como anticristos. De fato, se a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição fossem mentiras, não fossem fatos concretos e reais, a nossa fé seria vã. Mas isso não é a realidade. A encarnação de Cristo é a pedra fundamental onde se apoia todo o cristianismo. Negando a encarnação, os falsos mestres estavam, na verdade, atacando os pilares centrais da fé cristã. Então João, ele vai definir aqui Jesus como o verbo de Deus, o verbo da vida. Para João, Jesus não é apenas o doador da vida eterna, mas ele é a própria vida eterna. O versículo 2 diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. Então o próprio João, ele diz que Jesus é a vida, ele é a vida eterna. Ele é o que dá a vida. Em Jesus, é nele, somente nele, que o homem, ele pode vencer a morte. É somente através de Jesus que o homem, ele pode sair de um pecador condenado ao inferno a alguém salvo e remido pelo sangue de Jesus. Quando João, ele usa a expressão verbo da vida,
ele vai empregar uma palavra que era muito conhecida dos gregos, que é a palavra logos. Na Bíblia está escrito geralmente verbo, não é a expressão mais correta, porque verbo significa ação, e no grego o que está escrito lá é logos, e logos é palavra. Então a palavra grega logos significa palavra, e a filosofia grega ensinava a existência do logos, que significa também razão. Então para eles o logos era um princípio racional, um princípio impessoal, era uma ideia de conhecimento. Então, quando eu adquiro o conhecimento, quando eu adquiro o logos, eu alcanço a libertação da minha alma. Era isso que eles ensinavam. E João, então, ele pega essa palavra logos, que tinha um significado racional, impessoal, e ele diz agora que o logos, ele não é impessoal. O logos, ele não é apenas racional. O logos é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. O logos que João apresenta não pode ser apreendido apenas por sabedoria, por intelecto. Ele não é destinado apenas a uma elite intelectual, espiritual, mas o logos de Deus, o logos da vida, ele está acessível a todo aquele que nele crê. Há coisas que só podem ser conhecidas de maneira eficaz através da experiência. Não é suficiente apenas uma apreensão, apenas um conhecimento intelectual. As maiores verdades espirituais, elas não podem ser recebidas apenas pela inteligência. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. E os gnósticos, eles ensinavam apenas que a salvação vinha pelo conhecimento. Mas nós sabemos que a salvação, ela vem através da vida de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E por que João, ele apresenta então Jesus como o verbo da vida, a palavra da vida? Porque Cristo nos revela a mente e o coração de Deus. Ele é o meio de comunicação vivo entre Deus e os homens. Jesus é quem revela o Pai. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Jesus, ele é a exegese de Deus. Jesus é Deus vestido de homem. Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Por isso que negar a Jesus é seguir o anticristo. Quem tem uma concepção errada sobre Jesus, automaticamente tem uma concepção errada sobre Deus. Pois só podemos conhecer a Deus através da pessoa de Jesus. Versículo 2, a manifestação do verbo da vida. Esse verbo da vida que nós já aprendemos que ele é pré-existente, que ele é eterno, que ele se manifestou no tempo e na história, aquele que era desde o princípio, que não ficou isolado na sua glória, mas veio a este mundo. Versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Essa audível, visível e tangível apreensão daquilo que era desde o princípio só foi possível aos homens porque Deus se manifestou. Nenhuma pessoa pode encontrar a Deus se não for através da pessoa de Jesus. Nenhuma pessoa pode procurar Deus se antes Deus não se apresentar. Esse versículo 2, queridos, ele é uma nota explicativa do versículo 1. Veja bem, no versículo 1 tem a palavra vida. Então o versículo 2, ele vai
fazer uma espécie de um comentário sobre o versículo 1. Então João, ele coloca aqui o artigo definido a antes do substantivo vida. Então a vida, e a vida se manifestou, para chamar a atenção da plenitude, da complexidade da vida que nós temos em Jesus Cristo. Quando João diz que a vida se manifestou, ele se refere ao acontecimento histórico, ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. A ênfase a essa manifestação material de Cristo, que João diz que os seus ouvidos ouviram, que os seus olhos viram, que as suas mãos o apalparam, ela é dirigida primariamente para aqueles hereges que estavam ensinando contra a humanidade de Jesus. Aquele que é desde o princípio e aquele a quem os apóstolos ouviram e viram, é impossível aqui, então, fazer uma diferença como os gnósticos estavam fazendo entre o Jesus divino e o Jesus homem. E a grande mensagem de João aqui é que a vida se manifestou. Deus, ele decidiu vir morar com o homem. O infinito se tornou finito. O eterno entrou no tempo e foi manifestado a cada um de nós. O que era divino se fez humano. Aquele a quem nem os céus dos céus poderia conter. Ele foi e se deitou numa manjedoura. Ele se humilhou, ele se esvaziou para conhecer as nossas dores, conhecer a nossa realidade e dizer que assim como ele venceu, através do poder do Espírito Santo, nós podemos vencer também. Então o apóstolo João aqui deixa claro que o conhecimento de Deus não é fruto de uma grande reflexão humana, mas o conhecimento de Deus, ele é fruto de uma revelação divina. Deus decidiu se apresentar, e ele se apresentou através da pessoa de Jesus. Paulo, ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus, ele se revelou na criação, Deus se revelou nas escrituras, Deus se revelou através da história, mas a maior revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso, João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. E aqui no versículo 2 também fala sobre essa comunhão com o verbo da vida. Jesus é o verbo da vida, que não apenas se manifestou, que quis ser conhecido dos homens, mas também ele quis ser experimentado. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Aquele que estava com o Pai, ele foi manifestado, mas também ele desejou ter relacionamento, ter intimidade com o homem. O Jesus que João apresenta não é um Cristo do docetismo, que era o Cristo fantasma, o Cristo holograma. O Cristo que João está apresentando aqui é um Deus que quer ter intimidade, que quer ter relacionamento com o homem. Ele é o Deus presente, ele é o Emanuel, ele veio como homem, ele chorou, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sabe o que nós vivemos, ele veio para morrer no nosso lugar. E João teve um encontro pessoal com esse Cristo, e a sua experiência com Cristo não era uma experiência de segunda mão, ou uma experiência que foi arrancada de algum livro, mas João conhecia Cristo face a face. E nós também podemos ter esse relacionamento com o Senhor, podemos ter uma vida de intimidade com Ele.
Isso é o que João está ensinando a essa igreja, a importância de termos intimidade com Jesus. Jesus, ele é a essência e o conteúdo da própria vida eterna. Conhecer a Cristo é ter a vida eterna. E João aqui, ele vai destacar nos versículos 3 e 4, como é então que nós devemos fazer a proclamação desse verbo da vida que é Jesus, como proclamar aos nossos amigos, aos nossos familiares, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quando nós experimentamos algo, quando nós somos marcados por algo, com certeza a gente conta para alguém, a gente quer compartilhar com quem a gente ama. E a mesma coisa é com Cristo. Cristo foi aquele que nos salvou, Cristo foi aquele que nos libertou, foi aquele que nos deu vida eterna. E nós temos então que também anunciar essas grandes maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Então João ele vai empregar aqui 2 verbos no grego para falar sobre essa proclamação. O primeiro verbo, que é o marturomen, ele indica uma autoridade de experiência. Então, primeiro, para você testemunhar algo, você precisa ter competência, você precisa ter respaldo, você precisa ser um exemplo para você poder testemunhar de alguma coisa. Então, existe a questão da autoridade. O segundo ponto aqui é uma palavra de experiência, que aqui já vai indicar uma comissão. Então, João ele está nos dizendo que uma vez que nós conhecemos a Jesus, que Ele nos salvou, nós precisamos proclamar agora Jesus. E de que forma fazemos isso? Primeiro, sendo um testemunho, dando um exemplo de que você foi salvo, de que você foi liberto por Jesus. E a partir desse teu exemplo, desse teu testemunho, você é comissionado a pregar, a levar também as boas novas de salvação. Então João está ensinando aqui que você primeiro precisa ter um bom testemunho e depois fazer a comissão de pregar o Evangelho. Cristo, ele foi alguém que foi anunciado por muitas pessoas. Os apóstolos, por exemplo, o André, ele se encontrou com Cristo e levou seu irmão Pedro também. Filipe encontrou Natanael e convidou também para conhecer Jesus. Os apóstolos ouviram diversas coisas maravilhosas de Jesus e eles falavam: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Paulo também vai dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então a proclamação do Evangelho, queridos, é uma missão da Igreja de Jesus. A proclamação não é um fim em si mesma, ela tem um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido por cada um de nós. Amém? Versículo 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O propósito de João aqui é convidar os seus leitores a terem uma comunhão com os apóstolos. Mas pastor, como é que eu vou ter uma comunhão com os apóstolos? Já morreram, estão tudo na glória. Como é que eu vou ter uma comunhão com eles? Quando eu e você obedecemos os ensinos, a doutrina dos apóstolos, nós estamos em comunhão com os apóstolos. Amém? Nós estamos em unidade doutrinária com os apóstolos. É isso que João está nos ensinando aqui. Então, João está falando isso justamente por causa dos falsos mestres. João está preocupado aqui do evangelho ser deturpado, enganado. E a única forma de eu e você não sermos enganados nesse tempo é conhecermos a doutrina dos apóstolos, é estarmos em comunhão com os apóstolos através da palavra de Deus.
A comunhão que João tem em mente é essa comunhão doutrinária. Então nós aprendemos aqui, queridos, que a verdadeira comunhão, ela tem por base a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. E hoje em dia, boa parte dos esforços das igrejas para fazer a unidade entre os irmãos é através de trabalhos de evangelização, de obras de caridade, de shows gospels, de marcha para Jesus, de luta em defesa dos direitos humanos. Não tenho nada contra isso. Só que a Bíblia nos ensina que a verdadeira comunhão, ela é baseada na doutrina dos apóstolos. E quando você está alinhado com a doutrina dos apóstolos, você está em comunhão com Deus e com a pessoa de Jesus. E essa comunhão vai te levar também a estar em comunhão com seus irmãos, com a igreja do Senhor. O termo no grego para comunhão é koinonia. E a vida eterna que vem do Pai, ela se torna a vida que é compartilhada entre os crentes. Vale ressaltar que o homem natural, que o homem que não foi salvo por Deus, ele não pode ter comunhão com Deus, porque ele ainda está no estado de pecado. Mas se essa pessoa tiver um encontro com Jesus, ele vai ter novamente essa comunhão com o Pai. Então, queridos, para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos nos deleitar em Deus, nós precisamos nos agradar em Deus, nós precisamos nos alegrar com as coisas do Senhor. E essa comunhão, ela não é apenas vertical, mas também ela é horizontal. É uma comunhão em que você pode viver em paz com os seus irmãos, que você pode comer um na casa do outro. Não sei se vocês já te convidaram aí, mas é bom, se convida para na casa do irmão se ele não te convidar. Começa a se convidar para ir lá, né? Fazer esse convite aí, né? Depois do culto. Então essa comunhão, ela é muito importante. Já teve o rolê hoje aí, né? Da galera no Tinga. Pode aumentar aí os rolês, né? Também. Qualquer mensagem que produza divisão, cisma, não é a mensagem de Cristo. A verdadeira mensagem de Cristo, ela vai causar amor, comunhão e vida entre a igreja do Senhor. Versículo 4, para nós encerrarmos. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, um dos pontos que vai trazer alegria para o nosso coração é comunhão. Então, não existe isso do cara ser um cristão, um crente que é uma ilha, que está isolado de todo mundo. Não existe alegria completa em uma pessoa que não congrega, que não está junto com os irmãos. Comunhão com o Senhor e com os irmãos é uma das bases da nossa alegria. E nossa alegria, ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela se torna até uma ordem. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos. Ele dá uma ordem, te alegra aí, irmão. Ele dá uma ordem, não é uma sugestão. Ele dá uma ordem, se alegre. Como é que eu vou me alegrar, pastor? Eu estou triste. Se alegre porque você é salvo, se alegre porque os teus pecados estão perdoados, se alegre porque você tem a vida eterna. Então nós temos muitos motivos para nos alegrar. Então a alegria é uma das marcas da vida cristã. João capítulo 16, versículo 22, ele diz: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Se Jesus disse que ninguém pode tirar a tua alegria, quem sou eu para dizer que alguém pode tirar? Né? Então, o pecado, ele promete alegria, mas no final é decepção, tristeza e dor. O pecado promete prazeres, mas que são passageiros e transitórios. Duram apenas algum tempo, mas a alegria de Deus, ela dura
para sempre. Então a ideia de plenitude e alegria é comum também nos escritos de João. A perfeita alegria não é possível neste mundo de pecado, mas com Cristo no nosso coração a gente já pode desfrutar de uma certa alegria. Essa alegria ela só vai ser completa quando nós estivermos já na presença do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Nós aprendemos aqui hoje nesses 4 versículos que essa carta de João, primeira carta, ela é uma carta apologética, uma carta de defesa da fé. Primeiro, ele nos alerta sobre a importância de conhecermos bem a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, para não sermos enganados. E aí João, ele nos ensina também que Jesus, ele é a palavra da vida, que Jesus é o verbo encarnado, que ele é o próprio Deus. E que esse Jesus, ele concede a nós, igreja do Senhor, ele nos concede comunhão, alegria, paz. Nós já temos isso na pessoa de Jesus. Mas agora João, ele nos exorta para nós sermos proclamadores da sua palavra, da palavra de Deus. E para isso acontecer, queridos, nós precisamos ser testemunhas. Primeiro testemunhas. E depois precisamos ser comissionados. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, começasse a orar ao Senhor, apresentando a tua vida, dizendo: Senhor, eu quero